agora acho que está tranquilo. Bom, então, qual que é a intenção de hoje? Além dessa apresentação da academia, é falar de um tema que é muito atual para o momento em que vivemos, que é uma filosofia, uma tradição filosófica muito antiga, mas, ao mesmo tempo, muito prática e muito aplicável para qualquer momento histórico, e nos momentos mais difíceis eu entendo que é muito mais necessária a aplicação dessa filosofia, que é o estoicismo. Então, foi feito um trabalho de pegar os textos dos filósofos históricos, os romanos principalmente, e sintetizar em algumas ideias centrais para trazer aqui para vocês a respeito do estoicismo e o que ele pode oferecer como soluções para os problemas que nós hoje vivemos no mundo de hoje. A base do que a gente está tratando aqui é basicamente Sêneca, principalmente com a obra Sobre a Brevidade da Vida. Deixa eu ver onde que eu... Aqui. Sêneca. Epíteto, o manual dele, também. E Marco Aurélio com Meditações. Esses são os 3 filósofos que a gente usou como base para falar sobre como os estoicos poderiam, se estivessem vivendo hoje, resolver e lidar com as provas e dificuldades que temos, né, hoje para enfrentar. Então, primeiro, antes de falar desses 8 passos para o êxito na vida, ou seja, êxito no sentido de ser um ser humano melhor e viver aquilo que é próprio da nossa natureza humana, né? Êxito no sentido profissional ou material, que isso também pode até conquistar como consequência, mas o principal êxito que a gente propõe é o êxito de ser um ser humano melhor e que se conheça mais, né? Se torne um pouquinho mais sábio. Esse é o verdadeiro êxito, você se conhecer, se conquistar e se transformar em um ser humano melhor. E o resto vai vir por acréscimo em relação a isso. Todas as conquistas materiais ou de status, né, ou de êxito é só uma consequência. Não é necessário nem você buscar esses objetivos materiais ou de status que a maioria das pessoas buscam, porque isso vai ser só uma consequência do ato de você ser melhor. Então, vamos começar falando sobre o que nos levou a entender que o estoicismo é uma tradição filosófica que vai trazer respostas muito práticas e muito eficazes para os problemas que vivemos hoje. Então, quais são esses problemas? Então, a gente listou alguns para a gente poder entender onde a gente tem que atuar. O primeiro problema que a gente percebe é que a gente tem um futuro individualmente, coletivamente falando, muito incerto. A gente está vivendo um mundo muito confuso, muito caótico, onde as lideranças políticas, as organizações humanas, elas estão em crise. E essa crise acaba afetando a todos. E as pessoas não têm uma direção, um objetivo muito claro para onde ir. Qual é o futuro que nos espera? A gente está sempre vendo um futuro cada vez mais incerto e mais sombrio para a gente. E para os nossos descendentes, né? A gente fica muito receoso do que eles vão herdar daquilo que a gente está deixando para o mundo, né? Nesse mundo. E a gente não tem muito controle do processo, porque é um movimento de todo essa sociedade em que vivemos hoje. Então, não é uma questão que um indivíduo ou outro resolva, mas é uma incerteza que nos afeta. Ou seja, a gente vê que as injustiças, que a falta de respeito, a falta de valores, a corrupção, os interesses mesquinhos, a mentira, o jogo de interesses, isso tudo acaba sendo uma referência porque vem de cima, né? Vem dos grupos que estão liderando, que têm uma certa autoridade, então a gente fica meio receoso, né? Bom, esses maus exemplos, o quanto isso afeta
ao resto da sociedade. Então, isso acaba nos criando uma certa insegurança interna e externa ao mesmo tempo, uma certa angústia, inclusive, de viver. Um outro problema que a gente tem é que existe uma falta de clareza e de confiança em nós mesmos. A gente não se sente capaz de enfrentar tantas provas, tantas adversidades e tantos desafios que a vida de hoje nos coloca, principalmente em termos sociais. Então, a nossa tendência é a gente se recuar de qualquer tipo de enfrentamento público ou social, ou seja, de colocar, né, alguma coisa que para nós nós achamos que seja válido, né, porque a gente acha que as pessoas não vão nos ouvir, ou não vão nos respeitar, e vão até às vezes gozar com a nossa cara, quando a gente tenta colocar valores, né, ou ideias superiores. Então a gente fica meio inibido de viver nesse mundo. Fica meio parecido com o alienista de Machado de Assis, né? Aquele conto em que ele diz que os loucos ficam soltos da cidade e as pessoas sãs ficam presas nas suas casas, né? Se inverte as coisas. É mais ou menos assim que a gente está sentindo. Então a gente perde confiança. As coisas, como estão muito confusas, a gente não sabe como agir, como se colocar nesse mundo. Fica muito pouco claro, fica muito confuso, como se portar frente a um mundo tão confuso e tão adverso como a gente vive. E vai minando a nossa confiança, a gente vai perdendo a confiança em nós mesmos, a nossa capacidade de enfrentar tudo isso. Então, a gente vai se recolhendo. E é como dizia Platão, né? Quando as pessoas boas e de valores, né, elas deixam de atuar no mundo, ou seja, de se colocar no mundo, as pessoas más e corruptas acabam ganhando espaço e atuando de maneira desenfreada. Então, de alguma forma, nós acabamos sendo os corresponsáveis pelos problemas que são criados, né? Pela nossa própria inação frente a essas dificuldades. Então, esse é outro problema. Outro problema é o excesso de subjetividade. Nós temos uma visão do mundo muito baseada no que a gente acha, nas nossas opiniões, nos nossos preconceitos, nas nossas crenças, no que gostamos e não gostamos, no que tememos, nos nossos receios. Então, a subjetividade predomina na nossa forma de enxergar. Por isso, ela acaba tornando nosso comportamento também, reforça esse comportamento de falta de clareza e falta de confiança, porque as nossas opiniões são muito variadas e são muito baseadas pelo meio que está em nossa volta, que nos influencia a ter certas opiniões. Então, a gente aceita muito o que vem de fora. E segue muito a opinião de uma pessoa, de outro, de um grupo, de outro, de uma autoridade, outro que a gente acha que tem validade. Mas a gente não desenvolve a nossa própria capacidade de compreensão das coisas, a nossa própria reflexão sobre a vida. A gente tem pouca vida interior. E isso acaba tirando a objetividade de ver as coisas. E a gente fica preso na subjetividade das opiniões que brotam constantemente da nossa mente e das nossas emoções que estão em constante movimento. Então, esse é outro problema que a gente tem. Um outro é a falta de objetivos de vida, no caso. A gente não tem um projeto de vida muito definido. E quando eu falo projeto de vida, eu não estou falando de, eu vou ter uma casa, ter um carro, vou ter algum status dentro da sociedade. Projeto de vida no sentido de canalizar aquilo que temos de melhor em nós, aquilo que nós acreditamos que podemos oferecer aos demais e ajudar as pessoas com aquilo que a gente oferece. Ao mesmo tempo, nos tornamos melhores à medida que a gente ajuda. É aquilo que nós temos para desenvolver nessa encarnação. Isso é a nossa vocação. Então, isso que a gente tem que aprender a reconhecer para poder pensar em objetivos. A gente tem que viver aquilo que tem a ver conosco, com os nossos potenciais adormecidos. Esses são os objetivos de vida. Ou a gente não tem isso, ou isso está muito confuso em nós. E confuso por conta da subjetividade, por conta da confusão do mundo que nos afeta. A gente acaba sendo envolvido por essa desordem, esse caos exterior que acaba nos puxando para fora. E a gente perde essa clareza interior de quem somos e para onde podemos ir. Então, isso é outro problema que temos. Outro problema é o excesso de expectativa e de fantasia. Isso faz com que a gente possa imaginar coisas que não existem. Como a gente não consegue viver o que nós temos de potencial, a gente começa a fantasiar como seria bom
fazer uma coisa ou fazer outra, mas a gente fica só na expectativa, no que eu gostaria de fazer. Mas eu não consigo realizar porque eu não vejo como fazê-lo. Eu não sinto confiança e clareza e capacidade de realização. Então, eu acabo ficando apenas no campo das possibilidades. Eu fico só fantasiando. Então, fica no meu mundo mental, eu fico imaginando, eu me realizo e me satisfaço nesse mundo mental. Isso acontece muito com as pessoas que acabam curtindo muito programas de televisão, programas dessas filmes, séries e tal, porque ali você joga todas as suas esperanças, né, na vida de outros que estão ali no mundo de fantasia. Né? E expectativa de que a gente gostaria de conquistar certas coisas. Então a gente fica na expectativa, né, de que quem sabe um dia eu vou conquistar isso. Mas todos os dias a gente não trabalha para chegar lá efetivamente. Ou a gente começa e desiste no meio do caminho. Então fica esse excesso. Eu quero, mas eu não consigo realizar. Isso também muitas pessoas acabam caindo nesse jogo, onde ela fica impotente. Porque de tanto fantasiar, mas nunca viver, ela acha que não pode fazer mais nada. Ou que ela está velha, ou que ela está cansada, ou passou a vez dela, agora é a vez das novas gerações. Então fica esse engano, porque enquanto a gente está vivo, a gente pode realizar coisas. E, na verdade, deveríamos realizar coisas, porque o ato de estar vivo é um ato de demonstração da natureza de que a gente tem algo a cumprir ainda no mundo. Então, não tem isso de, passou minha fase, passou minha época, não tem isso. Só vai passar a minha fase ou época quando eu não estiver encarnado mais. Aí passou, efetivamente. Então, esse é outro problema. A expectativa e a fantasia acaba criando, principalmente a expectativa e a ansiedade. Eu fico ansioso, né, de querer que as coisas aconteçam. E de querer, em algum momento, eu quero colocar algum objetivo em prática e eu vou de uma maneira, às vezes, sem ritmo, né, de maneira com uma motivação momentânea, excessiva, para achar que naquele momento você realiza. Então, e quando não realiza, você cai na frustração, né? Então, e ao mesmo tempo fica aquela tensão, eu tenho muita coisa para fazer, será que eu consigo fazer tudo isso que eu quero fazer? Aí cria essa desordem interior, essa tensão contínua que é um estresse que acaba nos carregando e nos desgastando ao longo do tempo. Então, tudo isso acaba afetando a nossa forma de vida, porque a gente acaba adoecendo até a nível psicológico, né? Até a nível físico, por conta desses problemas. E, finalmente, tudo isso nos leva a perceber que existe uma falta de ordem. E essa ordem, primeiro, é interna, uma ordem interior, que vai nos permitir, à medida que a gente estabelecer essa ordem, uma certa compreensão sobre quem sou eu, como eu posso me colocar nesse mundo, o que eu posso buscar, o que tem a ver com a minha natureza, o que eu posso realizar ou desenvolver, quais são meus potenciais, o que é minha vocação. E aí poder entender o que é o destino, a respeitá-lo, aceitá-lo, porque o destino vem para me ensinar alguma coisa, entender a natureza e suas leis, começar a me relacionar, me harmonizar com essas leis, saber lidar bem com o tempo, que o tempo e suas dimensões, né, do passado, presente e futuro, tem regras para lidar com cada um deles. Eu vou poder ordenadamente saber lidar com cada um desses momentos, e aí viver de forma intensa, de forma produtiva, e de forma a construir e conquistar aos poucos a mim mesmo. Então, essa falta de ordem nos tira tudo isso, essa possibilidade de nos realizarmos e de nos conhecermos e nos realizarmos como seres humanos. Então, dito isso, esses problemas que temos, vamos então agora tratar de buscar soluções para isso. Que são esses 8 passos que foi proposto nesse workshop. Então, vamos começar. No final, depois a gente abre para comentários no chat, aí vocês perguntam alguma coisa, tá bom? Se quiserem já deixar as perguntas lá, para não esquecer também, ajuda. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, já que a gente
está propondo uma solução, um conjunto de soluções para enfrentar todas essas adversidades ou provas que a vida hoje nos oferece, a gente tem que primeiro reconhecer melhor onde vamos realizar todo esse trabalho, que é em nós mesmos, ou seja, no ser humano, em cada um de nós. Então, cada um de nós tem que estabelecer, pelo menos imaginar para começar. Aí entra o primeiro exercício de imaginação. Você tem que se imaginar de uma certa forma, para poder depois viver isso que você imagina. E essa imaginação significa estabelecer uma ordem, uma hierarquia de elementos que compõem a nossa estrutura que a gente chama de personalidade, que nos dá essa identidade de quem somos hoje. Então a gente tem que reconhecer que devemos lidar com cada um desses elementos que compõem a nossa personalidade de uma certa forma. Então, a gente vê diretamente esse corpo físico, mas não tem muita percepção ainda dos corpos mais sutis. O campo das emoções, o campo dos pensamentos e o campo da própria consciência. Então, primeiro, a gente deveria reconhecer esses níveis de hierarquia, sendo o corpo físico o mais básico e a consciência o mais elevado. E entre os dois extremos, a consciência e o corpo físico, nós temos a mente, as emoções e a energia que circula pelo corpo. Então, essa seria a primeira forma de começar a entender quem somos nós e começar a poder trabalhar com as soluções que vamos apresentar agora. Então, dessa forma, nós propomos isso, ou seja, temos que entender que temos uma consciência, que essa consciência ela vai se apresentar no mundo, e essa consciência ela tem essa natureza de... a palavra consciência significa domínio de si mesmo, ou seja, significa a sua identidade, o seu eu verdadeiro. O que está para além do que você pensa, do que você sente e do seu próprio corpo. Então, a consciência é a sua identidade. Ela está para cima de tudo isso. E essa consciência é que ela tem a natural condição de buscar objetivos, que a gente chama, no primeiro momento, de sonhar. Sonhar aquilo que nós queremos ser. Esse é um exercício de imaginação. O que eu quero ser? Para onde eu quero ir na minha vida? Qual objetivo eu quero atingir? Para daí, quando você tem sonhos e você tem objetivos a realizar, à medida que você tem um objetivo, desse objetivo nasce um caminho, porque é a direção que vai te levar ao objetivo. Então, do sonhar vai nascer o caminho que te leva ao sonho. E aí a sua vida vai ter uma direção. Então, sonhar é o primeiro passo. Quando nós aprendemos a entender esse valor de imaginar ou de sonhar, a gente vai poder reconhecer que quando eu vou pensar baseado no que eu sonho, eu já vou pensar de forma direcionada no que eu sonho. Ou seja, eu sonho um objetivo, aí eu vou pensar como eu vou realizá-lo. O sonhar é ver o objetivo. O pensar é saber agora, é investigar, refletir sobre como eu vou viver esse objetivo. E aí o sentido significa que eu vou agora me motivar. Porque quando você organiza o caminho, ou seja, as etapas que você vai percorrer, você se motiva, porque você vai viver aquilo que você quer viver pelo seu sonho. Aí surge a automotivação de chegar a todos os dias buscar o que você sonha, baseado no que você organizou. Cada dia tem algo a fazer, então você está motivado a fazer aquilo porque tem a ver com o que você sonhou, com aquilo que é você mesmo. E aí a sua ação, o fazer e o falar vão estar de acordo a isso. Essa necessidade de expressão, de realização, você vai buscar através das suas palavras, da sua comunicação com os demais, através das suas ações, do seu comportamento, a viver e a realizar aos poucos o seu objetivo, a caminhar aos poucos na direção do seu objetivo. Esse seria, talvez, então, em termos práticos, e sinteticamente falando, a expressão dessa vida integrada que esses 8 passos vão nos permitir realizar. Mas por que outro fator é importante reconhecer isso? Porque aí vai ter uma imagem para você poder trabalhar. E com essa imagem você pode começar a caminhar com uma referência, saber o que fazer.
ter um modelo de trabalho. E aí é interessante que os estoicos, aí já vamos falar agora dos estoicos, eles entendem que esse modelo de trabalho, ele tem uma relação de integração com a vida muito forte. Primeiro, eles entendem que o que nós chamamos de consciência, eles vão chamar de razão ou inteligência. E que essa inteligência que temos, que é da nossa natureza superior, essa inteligência, ela é uma expressão de uma inteligência superior, que é a inteligência divina, que anima todos os outros seres humanos e que integra toda a natureza, dando um sentido inteligente à vida. Então, essa inteligência divina integra toda a vida. Então, essa concepção dos estoicos é importantíssima de entender, que para eles, tudo, todos os seres, todos os elementos que existem no universo estão integrados de alguma forma. Não tem nada separado, à parte. E tudo que acontece, acontece de acordo com essa integração. Por isso eles respeitam muito o destino, porque entendem que o destino é uma resposta inteligente às nossas ações, aos nossos comportamentos. Então, essa perspectiva é importante entender, porque é a partir daí que a gente vai poder trabalhar na conquista dos objetivos que os estoicos se propõem a realizar, e principalmente da conquista de nós mesmos, e de realizar esses passos que a gente vai apresentar agora. Então, novamente reforçando, para os estoicos nós estamos integrados a algo superior, nós somos uma expressão dessa inteligência. Então, algo dessa inteligência existe em nós também. Nós temos uma centelha de fogo, como se a inteligência divina fosse um grande fogo cósmico, e cada ser humano tem um pequeno fogo, uma pequena expressão dessa inteligência. E que essa inteligência que cada um tem é que permite ordenar a sua própria personalidade, ordenar a sua própria vida e buscar realizar aquilo que lhe é próprio. Ou seja, aquilo que tem a ver com a sua vocação como ser humano. Lembrando que a palavra vocação vem do latim vocatio. Significa que a natureza, quando a gente nasce, a natureza nos convocou a viver aquilo que nós deveríamos viver nessa vida. Expressar o melhor que nós temos. Conhecer e expressar o melhor que nós temos. Então, a partir disso, vamos falar agora do primeiro objetivo, que é ser objetivo. Lembra que falamos que um dos problemas que temos é a subjetividade? A gente deixa que as opiniões e as interferências externas nos afetem, a gente perde a nossa identidade. Então, ser objetivo é um exercício de começar a não deixar isso acontecer. É começar a criar uma espécie de proteção, para você começar a ir de encontro à sua identidade. Então, você tem que colocar isso. E como você exercita essa objetividade? Como você exercita essa capacidade de não se deixar levar pelos fatores e pela influência externa? É ter sempre um freio de consciência sobre sua própria opinião. Então, quando você toma contato com alguma coisa, com alguma pessoa, com alguma circunstância ou situação da vida, antes de emitir uma opinião, pare e reflita sobre essa relação que você está tendo. E veja se o que você está opinando é seu ou você está trazendo de uma influência que você carrega da sua relação com o mundo. Por exemplo, a gente está falando sobre o estoicismo. A palavra estoicismo para vocês já tem pode ter uma certa conotação. Vocês podem ter uma visão, às vezes, própria do estoicismo. Alguns podem dizer que o estoicismo é uma forma de filosofia rígida, dura, que a pessoa tem que ser insensível, por exemplo. Outras acham que o estoicismo é uma coisa ultrapassada, não tem nada a ver com o mundo que vivemos. Então, podem ter muitas opiniões sobre o que é estoicismo. Mas o que é realmente? O que a gente sabe do estoicismo? O que a gente pode definir sobre essa ideia do estoicismo? Então, refletir é exatamente você pegar
Uma opinião, em vez dela ser expressa de uma maneira muito rápida, você parar e refletir sobre o que você está expressando. Se você não tem muita clareza ou segurança do que você está opinando, ou você vê que sua opinião tem uma certa tendência, não assuma aquilo como definitivo. Pare e comece a limpar aquela opinião do que você acha meio indefinido, ou meio confuso, ou meio incompreensível, que você realmente não tem certeza. Ou seja, evite posições fechadas. Toda posição fechada, definida, dogmática, que eu sei disso, esse é um perigo. Isso significa uma opinião preconceituosa. Agora, a capacidade de poder trabalhar a opinião e melhorá-la, isso já é o exercício de seu objetivo. Então, seu objetivo significa também você olhar para o mundo à sua volta e ver a coisa, tentar ver a coisa como ela é, não como você acha que é. Então, significa, eu vou pegar alguma coisa, tipo, eu estou pegando aqui um teclado, né? Teclado móvel. Bom, isso é um teclado, o que eu posso usar esse teclado? A vantagem dele de não ter fio, que eu posso levá-lo para qualquer lugar. Mas, para mim usar, eu vou ter que colocar numa mesa, senão fica difícil digitar. Então, esse é o seu objetivo, é fazer isso. Ou seja, eu preciso realizar tal atividade amanhã. Então, eu vou fazê-lo, se é uma necessidade. Eu tenho que trabalhar às 9 da manhã, então eu tenho que sair às 8 de casa. Então, eu me organizo para poder sair às 8. Então, eu deixo preparado as minhas coisas antes, no dia anterior, para não perder tempo, para poder chegar às 9 no meu trabalho, por exemplo. Isso é objetividade. Evitar que os desejos, a preguiça, as paixões, os vícios acabem atropelando o que eu tenho que fazer. Eu acabo deixando para depois, deixando para a última hora, enrolando. Então, a objetividade é fazer o que tem que ser feito de forma que as coisas fiquem mais organizadas e mais fáceis de serem realizadas. Então, esse é ser o objetivo. Segundo passo, aceitar o destino. Se falamos que, para os estoicos, a vida está totalmente integrada, todas as coisas, para eles, então, o que vem, as circunstâncias que a vida vai nos trazer, que é o destino, tem que ser aceita, porque, de alguma forma, a gente causou essas circunstâncias pelas nossas ações, quaisquer que sejam. O fato de não reconhecermos essa relação de causa e efeito não tira a validade de que as coisas retornam para nós a partir da maneira como nós agimos no passado. Então, reconhecer que a vida vai trazer isso, circunstâncias que são fruto de nossas ações passadas, seja de curto, médio ou longo prazo, nos permite entender que a gente não controla esse processo. E à medida que vem coisas que nos surpreendem muitas vezes, a tendência dessa surpresa, desse impacto momentâneo, é nos tirar a objetividade de ver as coisas e ficar levado por uma emoção repentina, perder o foco e ficar envolvido por essa subjetividade, uma emoção, uma dor, uma paixão, uma surpresa, um impacto em nós que nos afeta, porque a gente fica meio aturdido, meio confuso. É a tendência, se a gente não souber lidar com isso, aceitar o destino primeiro, ser objetivo antes, né? Sempre ser objetivo, não se deixar levar pela subjetividade. E segundo, aceitar a vida, isso vai ajudar a gente a aceitar melhor esses momentos. Não que vai resolver, mas já vai nos permitindo exercitar essa capacidade de lidar com as circunstâncias, a partir do momento que a gente entende que a gente tem que aceitar. Por isso o exercício da imaginação é muito importante desde sempre. Desde o primeiro momento lá, você tem que aceitar. Seu objetivo é um exercício. Todos esses passos são exercícios. Tem que ser feitos continuamente. Porque você vai conquistando aos poucos essa capacidade. O que os estoicos estão propondo é que a gente esteja exercitando o autoconhecimento e o autogoverno, de governarmos e conduzirmos a nós mesmos. Isso não se faz da noite para o dia.
Se a gente dedica muito tempo da nossa vida para cuidar da nossa sobrevivência física, eles entendem que a gente deveria, pelo menos, deixar um espaço do dia para cuidar do nosso autoconhecimento, de permitir que a nossa alma exerça seu governo sobre a nossa personalidade. Porque para eles isso é muito mais importante, necessário e vital para a vida, para a nossa vida, do que cuidar só da personalidade, da sobrevivência dela. Então, tudo isso que a gente está propondo, ser objetivo, aceitar o destino, são exercícios que devemos aprender a fazer como uma contínua forma de aperfeiçoamento. A gente não vai fazer isso uma vez e depois não fazer mais. Tem que buscar fazer sempre, exercitar, aperfeiçoar. Então, buscar objetividade e aceitar o que o destino nos traz. Terceiro passo. Devemos aprender a nos relacionarmos com o tempo. Porque o ser objetivo e aceitar o destino é dentro desse mistério que é a vida. E a vida é sinônimo de tempo. Enquanto estamos vivos, o tempo está em movimento. Então, tempo é vida. Então, a vida encarnada, né, acaba. Quando a gente morre, o tempo encarnado também acaba. Então, por isso existe um sinônimo, fala tempo e fala vida. Enquanto você está vivo, você tem tempo para fazer coisas, tem tempo para conhecer a si mesmo, tem tempo para crescer, tem tempo para se aperfeiçoar, tem tempo para conquistar o melhor da sua natureza. Então, para eles, a chave é sempre aproveitar o agora, não esperar, um dia eu vou viver o melhor que eu posso viver. Um dia eu vou dar espaço para viver aquilo que tem a ver com a minha natureza. Porque se você tiver essa forma de pensar, você nunca vai fazê-lo e vai postergar constantemente. E vai deixar de fazer aquilo que é importante. E vai fazer aquilo que é supérfluo, porque enquanto a gente não está vivendo aquilo que é importante, que é conhecer a nós mesmos e sermos melhores, a gente vai viver simplesmente aquilo que é próprio da sobrevivência da personalidade. E que passa, ou seja, dormir passa, comer passa, então, fazer as coisas que a gente gosta passa, pessoalmente falando. Então, tudo isso passa. E aí a gente não vai ter a possibilidade de viver aquilo que nós deveríamos viver. Então, o importante aí é a gente aprender a reconhecer o valor da vida e do tempo. Enquanto eu estou vivo, eu tenho a oportunidade de viver o melhor que eu tenho para viver. Então, tem que ser objetivo para não me deixar levar pela visão confusa que o mundo tem, ou seja, começar a trazer para dentro e refletir para criar objetividade. Eu tenho que aceitar que o destino vai me trazer circunstâncias que são fruto de minhas ações, diretas ou indiretas, porque eu também estou no meio de uma sociedade que também eu estou influenciando a vida da sociedade pelas minhas ações ou minhas omissões. Então, tudo que vai vir não de uma maneira aleatória, tá? As coisas que vão vir, que o destino vai me trazer, são para me testar, especificamente a mim, para me aperfeiçoar, porque o testar nesse sentido do destino é sempre nos trazer uma oportunidade de melhoria, de crescer, de ser melhor. Se a gente sai de ficar conflituado com o destino, a gente vai aprender muito. Porque tudo, e principalmente as coisas mais difíceis que o destino traz, estão trazendo para nos aperfeiçoarmos. São oportunidades que a gente tem para ser melhor. Então, é fantástico. O destino tem que ser... A gente tem que agradecer o destino todos os dias pelas coisas que recebemos, boas ou ruins. Porque são fruto das nossas ações e tem sempre a intenção de nos dar a oportunidade de crescer, de nos aperfeiçoar. Se a gente souber enxergar. E para enxergar, a gente tem que ser objetivo. E para isso a gente tem que aprender agora a lidar com o tempo, a ordenar o tempo, a nossa relação com o tempo. Como a gente faz isso? Vamos lá. O primeiro passo na relação com o tempo é o futuro. Por que o futuro? Porque o passado já foi, o presente é agora, está indo. Então você tem que conquistar o futuro. O passado já foi, não tem como conquistar. O presente não tem como controlar porque ele está passando. Só tem a condição de vivê-lo.
Mas como você vai vivê-lo se você não previu o que você quer fazer? Para onde você quer ir? Se você não traça um objetivo, o presente fica meio sem sentido. O que eu vou fazer? Por isso, às vezes, o tempo passa rápido, como dizia sempre, por isso parece que as pessoas não têm muito tempo de vida. Não é porque não tem tempo, segundo ele, é porque a gente não sabe lidar bem com o tempo, a gente não sabe aproveitar bem o tempo. Que tempo a gente tem para fazer aquilo que precisamos fazer? É só a gente aprender a lidar com isso dessa forma agora. Não ficar, né, também se martirizando ou falando, não, o passado todo que eu fiz que estava errado, ou que eu não aproveitei, então tudo está pesando contra mim. Não, pelo contrário. Se você chegou aqui e agora tem, por exemplo, contato com esse conhecimento, esse ensinamento, é uma oportunidade que você mesmo se deu. O fato de estar aqui nesse evento, né, nesse workshop, é uma oportunidade que você se ofereceu. Então, você tem que se realizar, ou seja, buscar aproveitar essa oportunidade e não ficar preso com o peso do passado. Por isso, você tem que imaginar o futuro, porque a construção é agora, as possibilidades estão sempre em direção ao futuro. É no futuro que você pode construir, pode conquistar. Sempre assim. O futuro é infinito, como o passado é infinito. Só que o passado não dá para mudar e o futuro é o que você pode moldar, ordenar, construir, conquistar. Por isso, esse exercício tem que aprender a sonhar. Você tem que sonhar o que você quer. O que te realiza, o que te preenche profundamente. Aquilo que te brilha nos olhos. Isso cada um vai ter que buscar isso dentro de si. Então tem que imaginar, você tem que imaginar o que você quer viver, o que você quer realizar. É uma coisa muito individual. Por exemplo, eu tenho, desde quando eu tinha 20 e poucos anos, eu sempre tive muito claro que eu tinha a necessidade de educar, de transmitir conhecimento. Então, eu estou há 30 e poucos anos, desde os 21 anos de idade, com esse exercício de educar, de ensinar as pessoas aquilo que eu tenho aprendido através da filosofia. Então, isso inclusive, que me fez criar, né, junto com a Kátia, a Academia Prometeu como resultado desse sonho. Então, isso é uma imagem que a gente tem. A gente traz essa imagem para vivê-lo. Aí começa a definir objetivos e metas, porque você quer realizar isso de alguma forma. Aí você começa a construir coisas concretas. Porque quando você sonhou isso, eu quero educar, você iluminou um caminho, e o caminho vai te dar uma clareza. O que eu tenho, quais são os passos? Agora, por exemplo, por que a gente lançou agora a academia? Porque a gente se sente seguro com todo a bagagem de experiência que a gente foi trazendo esses anos dando aula. Isso nos traz, não só dando aula, mas de experiência prática, né? De trazer para a vida prática aquilo que a gente tem estudado, tem investigado. Então, essa relação entre teoria e prática foi construindo uma forma de compreensão da vida e uma compreensão de como a gente pode resolver os problemas que temos e sermos melhores. E aí a gente se sente no dever de transmitir isso aos demais. Por isso surgiu esse projeto. Porque a grande maioria não vai se interessar diretamente pela filosofia e querer ser um filósofo. Mas mesmo que não queiram ser filósofos, pelo menos podem ter algo da filosofia e usar isso a favor na vida de cada um. Então, essa é a ideia da academia, de oferecer para as pessoas um conhecimento que vem dessa tradição milenar da filosofia, mas de uma forma que possa ser aplicada de maneira bem prática e básica para qualquer um, mesmo que ela não queira ser um filósofo ao longo da vida. Né? Mas quem sabe, com o tempo, ela vai semeando essa consciência filosófica, até que um dia ela, talvez não nessa vida, mas talvez de outra, ela queira ser filósofo. Então, é uma forma de também colocar sementes no coração das pessoas. Então, ver como é que o sonhar e imaginar vai criando clareza, o que eu quero fazer, e por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. É assim que funciona. Então, esse é o futuro. Então, o futuro você tem que sonhar, tem que imaginar o que você quer realizar. Aquilo que te preenche, aquilo que te deixa feliz, te brilha os olhos, como eu falei. Esse é o primeiro passo. Depois você vai estabelecer, definir metas, objetivos, né? E metas para chegar a esses objetivos. Aí as coisas vão se realizando, porque aí você vai ter que fazer. Né?
Não é, tudo vai ficar claro só com um sonho. Não, o primeiro sonho é uma visão inicial, aí depois você vai ter que colocar em prática. E à medida que você vai buscando realizar, você vai entendendo melhor o seu sonho. E o caminho vai ficando mais claro. É um movimento. Você imagina e tenta viver, e à medida que vive, vai ganhando experiência e a imaginação fica mais clara e vai nesse ciclo de potencialidade, ou virtuoso. Você vai fazendo uma coisa ficando mais virtuosa, mais potente. É um ciclo, uma espiral em ascensão, né? É mais ou menos essa a ideia. Então, depois do futuro que você imagina, que você sonha, você tem que viver. Aí vem para o presente, que é fazer o que você se propôs. Então, tem o sonho, do sonho você vai ter metas, baseadas em objetivos. Eu quero dar aula em Nova Acrópole, foi a primeira meta que eu tive. Então, eu me preparei, estudei para dar aula em Nova Acrópole. Passei alguns anos estudando, depois ganhei a condição para dar aula, comecei a dar aula. E, ao mesmo tempo, eu comecei a dar cursos externos, palestras, cursos, workshops, consultorias, como resultado também dessa preparação. Então, eu comecei a traçar certos objetivos em relação a dar aula. E aí começou o meu dia ter um sentido em relação a isso. Então, por exemplo, para dar aula em Nova Acrópole, eu tinha que me preparar. Todos os dias eu tinha que estudar um certo material, um certo livro, um certo texto. Significa ler e tirar ideias, e refletir sobre aquelas ideias, e ver como se aplica aquelas ideias. Ou seja, eu tive que construir uma compreensão de vários ensinamentos, de várias tradições filosóficas. Então, é isso, eu tive que, no presente, fazer a coisa acontecer. Eu tive que focar, tirar um tempo, né, para poder estudar, um tempo para preparar um slide, uma apresentação de uma aula. Então, eu teria que estar ali focado ali. E concentrado significa que eu tenho que estar ligado. O que eu estou aprendendo? O que eu estou tirando disso? Então, isso me permite, depois à noite, né, quando eu vou dar aula, saber o que eu vou ensinar. Ou seja, vou agir à noite com consciência. O que eu tenho que transmitir? O que não é necessário transmitir? O que é importante transmitir? Aí eu vou fazer. Aí eu vou experimentar essa experiência de ensinar. Aí eu vou aprender o que deveria ter feito. Vou falar o que eu falei demais, que eu não deveria ter falado, o que eu errei, o que eu acertei. Vou começar a enfrentar essa realidade da experiência, do aprendizado prático. E essa vivência vai me trazer base para poder melhorar a próxima ação futura. Porque eu estou vivendo conscientemente, porque eu fui preparando isso. Eu defini isso. Eu quero isso e vou fazer dessa forma. Então, eu vou viver o que eu planejei de forma plena e consciente. Eu vou conquistar isso de forma plena e consciente. Isso vai ser um motivo de realização para mim. E, ao mesmo tempo, vai me dar uma clareza maior do onde eu estou caminhando, que metas eu estou atingindo e que objetivos eu estou realizando dentro da minha proposta de educar. E aí, depois de viver essa experiência num dia, né, de ter ensinado a partir de um critério, de uma busca que eu fiz prévia de preparo e investigação, e dei a aula, depois eu me recolho. Depois da aula, eu paro e faço uma avaliação. Eu tento analisar o que eu fiz. Eu tento avaliar as coisas boas e ruins que eu fiz nessa aula. E chego a uma conclusão. Essa conclusão vai alimentar uma nova investigação sobre aquele tema, aquele tema, como eu devo tratar aquele tema numa próxima aula, por exemplo. Então, isso acontece, eu vou exercitar isso com a memória que é fruto de uma reflexão. Então, é a memória viva. Não é que você vai ter a experiência da aula em si, porque eu tive muitas aulas, né, ao longo dos anos. Eu não me lembro de cada aula em particular, mas eu tenho o resultado dessas aulas através da minha memória. Eu sei o que eu aprendi com elas. Então, eu posso usar isso a favor da minha forma de ensinar. O que eu devo falar, o que eu devo ensinar e o que eu devo evitar, por exemplo, é fruto dessa memória, porque foi conquistado ao longo do tempo. E essa memória não lida só com as minhas experiências, né? Porque também eu tenho na memória os grandes sábios com seus grandes textos e ensinamentos. E os grandes momentos da história humana.
Tudo isso está na minha cabeça, porque isso foi investigado, isso foi compreendido. Então, eu entendo o valor dessas experiências. Isso está muito forte em mim e me permite usar isso a meu favor. E a favor daquilo que eu faço, que é educar. E isso vai ajudar muito mais as pessoas, a partir de exemplos, né? E ensinamentos desses grandes sábios e dessas grandes experiências e momentos da humanidade. Tudo isso é uma memória viva, que foi conquistada por esse caminho, que foi sendo exercitado ao longo desses anos. Então, é uma conquista que foi sendo realizada aos poucos. Não é uma conquista imediata. E as grandes conquistas são assim, são aos poucos, gradativamente, passo a passo. Por isso, a gente tem que entender que o estoicismo, por exemplo, não é uma atitude rígida e tensa, não. É uma atitude inteligente e contínua de aprendizado. Você vai aprendendo aos poucos, você vai crescendo aos poucos, você vai semeando e colhendo aos poucos, respeitando os ciclos da vida. É fazendo isso de uma maneira inteligente e natural. Então, chegamos ao quarto passo, que é, bom, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que evitar de ficar achando um monte de coisa e sendo afetado constantemente pelo mundo externo, ok? Eu tenho que aceitar o destino, que é o que a vida vai trazer, as circunstâncias, saber aproveitar, aprender daquilo que a vida me traz, ok? Eu tenho que lidar com o tempo, saber que o tempo tem o futuro para conquistar através dos meus sonhos, mas definir isso, aquilo que eu quero realizar realmente, e ir em busca disso como a coisa mais importante da minha vida. E aí, cada dia eu tenho que fazer algo por conta disso. Eu tenho que abrir no meu dia um momento para fazer aquilo que tem a ver com os meus sonhos. E quanto mais eu abro no dia, mais eu vou realizar aquilo que tem a ver com os meus sonhos. Aí é a questão de intensidade. Né? Cada um cria a sua intensidade própria. E depois ir recolhendo com o passar dessas experiências. Né? E crescendo aos poucos. Né? Nesse movimento contínuo de compreender, investigar, compreender e colocar em prática, e viver. E viver, recolher experiência, e compreender, e projetar uma nova etapa, e colocar em prática esse movimento contínuo. E aí, nisso a gente vai entrando em choque com a vida. A vida tem as circunstâncias, tem os imprevistos, tem a necessidade de se relacionar com aquilo que nós gostamos e com aquilo que nós não gostamos. Então a gente tem que aprender a manter a clareza e a serenidade da consciência. Isso é ataraxia. Então a gente tem que aprender a aceitar os bons e os maus momentos. Isso é o primeiro passo da ataraxia. Você não pode se deixar levar e afetar. Eu sei que é difícil, porque eu também tenho essa dificuldade. E todos nós temos. De falar é fácil, né? Fazer que é difícil. Mas é assim que funciona, ou seja, é na prática da vida. Por exemplo, um atleta que quer ser um bom atleta, ele tem que treinar, ele tem que exercitar o corpo, tem que se esforçar, suar, se sacrificar. É difícil, mas aí ele pode chegar a um nível de habilidade ou de qualidade no exercício do esporte que ele pratica. Então, tudo na vida é assim, é fruto de esforço. Você não conquista nada pela inércia, pela preguiça, pelos vícios, defeitos e pelos maus hábitos. Você conquista pelo esforço inteligente e consciente. A gente tem que aceitar isso. A vida é isso. Conquista se faz caminhando para cima. Perda e decadência se faz caminhando para baixo. Então, nós temos sempre essa capacidade de caminhar e crescer. Caminhar e crescer. Caminhar e crescer. Se a gente quer isso. Então, por isso o sonho é o primeiro passo importante. A gente tem que sonhar algo que realmente nos anime por dentro, né? Nos aqueça por dentro, nos crie entusiasmo, que é a definição de Deus em nós, né? A expressão da divindade em nós. Isso é o verdadeiro entusiasmo. Eu estou realizando, estou buscando realizar aquilo que, nossa, me deixa muito, muito contente, muito pleno. Eu quero fazer isso. E aí você tem energia para isso. E você não vai cansei. Pode até cansar, mas é um cansaço de um esforço bem feito, bem canalizado. Da ação bem feita. Do dever cumprido, por exemplo. Então, a partir disso, quando você enfrenta a vida, enfrenta as adversidades, você tem que... Porque você está em busca daquilo que você
acha importante e acha que é essencial para a sua vida, você pode exercitar essa clareza de ser sereno frente às dificuldades e às coisas boas também, que às vezes nos seduzem, né? Nos tira o prumo. Então você pode aprender dos dois lados. Nas coisas ruins, segurar a onda, ou seja, não sofrer demasiadamente. E nas coisas boas, não se perder também no prazer descontrolado. Manter uma certa sobriedade. Não se exceder. Ou como diziam os estoicos, nada em excesso. Né? Ou seja, nada de mais, nada de menos. Um certo equilíbrio, uma certa sobriedade. E isso também em relação aos hábitos, porque a gente para perceber, como dizia sempre, a gente perde muito tempo com hábitos mecânicos e sem sentido. A gente tem que aprender a começar a reconhecer que a gente tem essa perda de tempo e começar a aproveitar melhor o tempo que a gente tem. Ou seja, trocar os hábitos inconscientes e mecânicos por ações que a gente queira realizar para sermos melhores. Essa é a conquista que a gente poderia fazer aos poucos. Começar a trocar hábitos mecânicos ou hábitos inconscientes ou maus hábitos por ações que são uma conquista passo a passo dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. É trocar uma coisa pela outra. Aí você vai desenvolver essa capacidade de exercitar a ataraxia, que a ataraxia é uma qualidade que vem da ação, vem da prática. Se a gente não enfrenta o mundo, não enfrenta as adversidades com essa postura de querer aprender, a gente não desenvolve a ataraxia. Mesmo que seja difícil, mas essa é a chave. Ou seja, vem a dificuldade, te abala, dá uma inspirada, segura a onda, né? Sai daquela posição, dá uma caminhada, né? Dá uma relaxada para depois você enfrentar aquela dificuldade. Rir de si mesmo, por exemplo, é outra estratégia, outra tática. Né? Rir das suas dificuldades. Né? Você quebra o gelo da tensão. Então, tem algumas técnicas, alguns exercícios que dá para fazer. E, na verdade, essas técnicas, ou seja, esse workshop é uma introdução ao estoicismo. A nossa intenção é a gente fazer uma imersão, mas aí seria um curso presencial, de pelo menos, a nossa ideia é de fazer um curso de 2 dias contínuos, né? Um final de semana de imersão. A gente vai para um local afastado da nossa correria no final de semana e vai fazer um curso prático, com técnicas, exercícios, para colocar em prática tudo isso. A gente está dando um esboço de um caminho que também funciona, já te dá umas referências importantes. Mas o aprofundamento de técnicas práticas a gente pode fazer melhor numa imersão. Né? Mas isso é outra história. Quando a gente for lançar isso, a gente avisa. Bom, então a ataraxia é isso, é um exercício constante para você se tornar capaz de enfrentar as coisas e manter a serenidade, manter a clareza da consciência. Então isso é uma prova de boa, porque você tem que aprender a enfrentar a dor e o prazer. Não se ficar afetado excessivamente nem pela dor, nem pelo prazer. Ou seja, é uma capacidade de você treinar, né? Um treino, de resistir aos dois, ao prazer e à dor. E usufruir do prazer, sem se perder, e não se perder, né, no sentido de ficar, né, ressentido ou dolorido pelo prazer. Mas sair dessa dor e aprender com aquilo que a experiência está te trazendo de ensinamento. Quinto passo é entender, baseado, que você tem que ser objetivo, que você tem que aceitar o destino, que você tem que administrar bem o seu tempo, e que você tem que desenvolver essa capacidade de se controlar frente às variáveis da vida, saber que tudo isso tem coisas que dependem de você e outras que não dependem. E é fundamental você diferenciar uma coisa da outra, para você não perder energia e tempo com as coisas que não dependem de você. E aí, Epíteto, que é um desses filósofos históricos, disse de maneira muito clara: o que depende de nós é o que vem de nós. Vem da nossa personalidade, que vem da nossa alma, isso depende de nós. O que não depende de nós é o resto. É bem claro e bem simples. Então, o que depende de nós? É o que eu sonho. Eu estou sonhando ou estou fantasiando as coisas? Porque sonho é aquilo que você quer realizar. Fantasia é aquilo que você quer que viaja na maionese, você nunca vai realizar. Fica deixando para depois.
Sonho é para você ter um objetivo e vai em busca da realização. O que você pensa? Você pensa baseado numa reflexão ou você pensa baseado em preconceitos? No que os outros te falaram, no que você leu, no que você viu, no que você acha? Ou é fruto de reflexão, de investigação e de uma compreensão profunda? O que você sente? Você sente como uma reação ao que o mundo lhe traz? Ou seja, uma emoção ferida, um ressentimento, uma mágoa, um rancor, um ódio, um apego, uma paixão, um desejo, um instinto? Ou você está desenvolvendo sentimentos de amor, amizade, de solidariedade, de generosidade, de paciência, de coragem? Ou seja, sentir carente, aquilo que você tem carência, que você fica, me falta algo, então eu estou carente, estou frágil, ou esse poderoso, essa poderosa capacidade de expressar o melhor que você tem. Ser generoso, dar o melhor que você tem. Ser corajoso, agir com o coração. De ser paciente, aceitar as circunstâncias, aceitar a vida, saber que um dia se conquista o que é melhor. Esse amar ofereceu sem pedir nada em troca. Amar é estabelecer laço, é querer sempre o melhor do próximo. Amizade é estabelecer laços de confiança, de solidariedade com as pessoas. Isso te dá poder, isso te dá força, isso te dá capacidade de enfrentar as adversidades. Isso é sentir. Então, quando você sonha, você está fazendo o melhor de você. Quando você pensa com reflexão e investigação, você está pensando o melhor que você pode pensar. E quando você sente de maneira a oferecer o melhor que você tem, você está sentindo com poder. E aí, quando você vai falar, você tem que falar de coração. Falar o que você tem de melhor. Não falar qualquer coisa, não falar só para passar o tempo, só para enganar, ou para manipular, ou para seduzir. Não, falar o que vai trazer clareza, vai trazer conforto, vai trazer compreensão, vai trazer carinho, vai trazer laço com os demais. E sua ação, o que fazer? Fazer aquilo que te realiza em relação ao seu sonho, aquilo que te permite vencer uma prova. Mesmo que você tenha um hábito, eu tenho um hábito de dormir, todo mundo tem. Eu posso, nesse hábito de dormir, aprender a relaxar antes de dormir, e quando acordar, colocar o meu primeiro pensamento na proposta de ser melhor, ou de querer realizar o melhor que eu tenho naquele dia, ou de agradecer pela oportunidade de fazer isso naquele dia. E se eu tenho que lavar a louça, porque é uma obrigação, eu vou buscar todo dia tentar lavar um pouquinho melhor. E fazer o ato de lavar a louça um exercício de paciência, exercício de cuidado, exercício de eficácia, de fazer bem feito o trabalho. Então, as ações em si, os hábitos em si, podem ser uma forma de você aprender a ser melhor, por exemplo. As tarefas que a gente faz no dia a dia, lavar louça, arrumar a cama, tomar banho, lavar roupa, em vez de ser uma tarefa pesada, rotineira e chata, você pode usar todas essas tarefas como oportunidades de se aperfeiçoar, de se melhorar aos poucos, de ser uma pessoa mais paciente, ser uma pessoa mais eficaz, ser uma pessoa mais produtiva, sem estresse, de fazer bem as coisas, ser uma pessoa qualificada, se qualificando aos poucos, fazendo essas coisas. E o que acontece com esse tipo de mentalidade que a gente vai colocando na ação? Você vai começando a desenvolver a ataraxia, vai começando a fazer as ações boas e ruins e não vai ficar chateado com as ruins, não quero fazer, e com as boas, eu só quero fazer isso. Não, você vai perdendo essa atitude meio infantil da sua psique, de querer coisas boas e fugir das coisas ruins. Não, você vai ver que tudo tem algo de bom para aproveitar. Tanto nas tarefas obrigatórias quanto nas tarefas gostosas, entre aspas. E você vai querer fazer todas as tarefas. Vai perdendo essa visão pejorativa, né? Ou infantil das coisas. Então, isso é que depende de nós. E o que não depende de nós? Como eu falei, os demais seres humanos, o que eles falam, fazem ou deixam de fazer, não depende de você. Então, você não pode
medir as suas ações ou o seu comportamento esperando uma resposta X ou Y das pessoas. As pessoas boas e que você vai estabelecer um bom laço de relação são aquelas que vão dar boas respostas. Mas não aquelas que você espera, mas aquelas que vão vir do coração delas. Aí você vai até reconhecer quem é bom e quem não é, quem é confiável e quem não é. Porque você não vai ficar esperando que elas deem aquilo que você quer. Elas vão fazer aquilo que tem a ver com elas. E você vai perceber quem está querendo puxar o saco, quem está querendo agir de coração com você, sincero. Você vai começar a reconhecer essa diferença de comportamento que você vai ver claramente a partir de você mesmo. Porque você vai se comportar de maneira digna, você vai reconhecer esse tipo de comportamento dos outros. Você vai ter esse feeling, essa inteligência de perceber, esse bom senso de separar o joio do trigo, de saber as pessoas confiáveis das que não são confiáveis. E outra coisa, não fique esperando, por exemplo, honrarias, prêmios, convites. Ah, não me convidou, ah, não me deu tal coisa, ah, não pensou em mim. Esquece isso. As pessoas vão fazer o que elas querem, não depende de você, do que você faça ou deixa de fazer. É importante entender que elas vão fazer o que interessa a elas. E você não tem que esperar que elas deem aquilo que você quer delas. Por isso, essa postura é muito importante. Porque cada um faz aquilo que lhe corresponde. E as pessoas boas vão fazer boas coisas. E as pessoas não tão boas assim e egoístas vão fazer coisas próprias para elas. A máscara cai nesse jogo. Aí você vai ver claramente quem é mais egoísta e quem é mais altruísta nessa relação. Quem é mais sincero na relação, quem é o melhor com você, os verdadeiros amigos, por exemplo, e quem está ali por uma relação de falsidade. A natureza é a mesma coisa. Entender que a natureza tem suas leis e que elas funcionam mesmo que você esteja acordado dormindo. Vai ter sol, vai ter lua, vai ter chuva, vai ter calor, as estações, o clima, tudo isso vai se modificar, se alterar ao longo do tempo. Isso é a natureza, e você tem que se adaptar a isso, de simples assim. E as circunstâncias que são as coisas que vão acontecer com você no dia a dia, também você não controla, tem que aceitar. Então, esse exercício, não depende de mim, aí você aceita. Esse exercício que Epíteto nos ensinou, aceita que você começa a aprender. Não fica conflituado. Quando você fica conflituado, você perde a clareza das coisas. Para manter a clareza e a objetividade, você tem que aceitar. Aceitar que você está vivo e que tem a vida e que todos os seres estão em relação na vida. E essa relação tem coisas boas e ruins. Tem que aceitar isso e aceitar que um dia as coisas vão acabar. Um dia tudo vai acabar, tudo vai morrer. Inclusive os seres que nós gostamos. A gente tem que aceitar isso. Não ficar, vamos dizer, evitando essa percepção. Não quero saber que vai morrer, não penso nisso, isso é errado, isso é mal, isso é proibido. Não. Entender que a morte faz parte da vida. E que a morte não é o fim, é simplesmente uma transição. E às vezes, para a pessoa que vai morrer, muito boa esse momento, porque ela está, às vezes, com o corpo desgastado. E ela está sofrendo aquele corpo já desgastado. Então, para ela é uma libertação. E você tem que estar feliz e não triste, porque ela está se libertando. É lógico que você vai ficar com saudade, se você gosta da pessoa. Então, esse sentimento da saudade, essa tristeza que vem junto, de perder o contato com aquela pessoa querida, isso, tudo bem, tem que aceitar, tem que viver isso. Não é negar isso. Mas, ao mesmo tempo, exercitar isso, essa visão objetiva e clara de que um dia as coisas acabam e as pessoas vão embora. E os seres queridos vão morrer. Entender também isso, que existe bons e maus momentos. Você vai ter momentos que você vai viver coisas gostosas e prazerosas e vai ter momentos que você vai sofrer. Quando você aceita que isso vai acontecer, você não fica se perdendo excessivamente. Eu vou viver só os bons momentos e fugir dos maus. Não, entenda que vai ter esses dois momentos. Os momentos maus são os momentos... Os maus momentos são os momentos em que você tem que aprender alguma coisa que você não aprendeu ainda. Tem que reconhecer alguma coisa que você não reconhece ainda. Tem que entender alguma coisa que você não entende ainda. Por isso existem os maus momentos. E os bons momentos é aquele momento de descanso, de reciclagem. Já que você viveu os maus momentos, é um momento que você aprende que existe a esperança, existe a possibilidade de ser melhor. Por isso existem esses dois momentos.
os momentos maus para aprender a reconhecer aquilo que você ainda não reconhece, e os bons momentos para você lembrar que existe a possibilidade de ser melhor e de conquistar as coisas melhores. Então, ter essa visão dessas coisas que não dependem de nós, nos exercita essa ataraxia também, e essa objetividade. E dá uma certa ordem de relação com a vida. A gente fica mais ordenado na vida que a gente tem. E aí chegamos ao 6º passo, que é exatamente isso, colocar ordem na nossa vida. De maneira bem prática. O que é colocar ordem na nossa vida? A vida, ela tem os seus segundos, os seus minutos, as suas horas e o dia. E os dias geram as semanas, e as semanas levam as quinzenas, os meses os períodos estacionais, de 4 em 4 meses, e isso gera os anos. E os anos vão gerar as décadas, e as décadas vão gerar uma vida. Então, isso é o que a gente tem que ordenar aos poucos, entendendo que a gente vai ordenar no pequeno para chegar no macro. A gente ordena a vida ordenando o meu momento, no aqui e no agora. Então, uma dica prática que se propõe aqui é você abrir o dia lembrando daquilo que depende de você. Isso é um exercício de objetividade e também de ataraxia. O que depende de mim? O que eu sonho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço. Isso que depende de mim. Então, eu vou tentar melhorar esses 5 elementos. O que eu sonho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço. E saber que tudo demais eu tenho que aprender a respeitar e a me relacionar. E a tentar entender cada vez mais o que vem de fora de mim. Então, esse é o primeiro passo. Quando você acorda o dia, você já se propõe viver o dia dessa forma. Se você ordenou o seu dia anterior porque tem um objetivo, você vai tentar viver aquilo que planejou. Ser prático. Normalmente é bom você ter uma agenda onde você vai colocar na sua agenda as tarefas que você quer realizar. Então você se propõe, vou fazer de manhã tal tarefa, à tarde tal outra tarefa e à noite tal tarefa. Vamos colocar que são 3 tarefas por dia. Já é alguma coisa, né? Então você se propõe e vai em busca da realização dessas tarefas. Porque quando chegar à noite, você vai avaliar o seu dia. O que eu realizei? Como foi a realização? Deu para realizar? Não deu? Você vai fazer as suas avaliações. E baseado nisso, você planeja o próximo dia. Por quê? Porque essas tarefas que você fez têm a ver com os seus sonhos. Lembra que primeiro tem que sonhar. Eu quero buscar tal coisa, então tem tais objetivos para realizar, tem tais metas a conquistar, então vou ter que dar tais passos para chegar lá. Então tem relação exatamente com seus sonhos, com seus objetivos. E aí, no final da noite, antes de dormir, você agradece ao destino pelo que você aprendeu no dia. E fica disponível para poder estabelecer tudo isso num novo dia, se o destino quiser que você continue a viver. Essa é a proposta estoica de viver. Sem expectativa, vivendo cada vez mais a sua capacidade de expressar o melhor da sua natureza e ser feliz com isso. E aí, tudo isso nos ensina esse 7º passo. Que quando você ordena a sua vida, você começa a aprender a viver o agora. A não ficar especulando, a não ficar fantasiando. Você começa agora a querer construir hoje, o que eu posso fazer hoje, ou nesse momento, para realizar aquilo que eu quero realizar. Aquilo que eu sonhei em realizar. Que tem a ver com o melhor da minha natureza. E achar que esse é a oportunidade que você tem. Porque ficar deixando para depois, será que depois eu vou ter tempo? Será que eu vou conseguir? Em vez de ficar nesse campo do eu, se e do acho, faça, se proponha a fazer. Defina os seus objetivos, seus sonhos, seus objetivos e o que tem que ser feito hoje. Por exemplo, hoje, se vocês querem sair desse workshop já praticando isso, eu vou sair e já definir
um sonho. Esquece tudo, desliga de todas as relações em volta de você, celular, computador, televisão, se fecha em você mesmo e vê o que tem a ver comigo, o que eu sonho, o que me anima profundamente, me deixa animadíssimo, eu quero isso de qualquer maneira, isso eu quero, isso eu tenho que fazer, eu sinto isso, é uma intuição, entende? Eu tenho que realizar isso, isso tem a ver comigo. Aí está o primeiro passo, você ter essa definição. Quando você tiver essa definição interna, você vai exercitar esses passos que foi colocado. Você vai projetar o que você quer realizar através de objetivos e metas, e você vai ter um motivo amanhã. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Já vai ter o que fazer. E aí você vai começar a exercitar esse viver o agora. E vai começar, aos poucos, a ordenar a sua vida, ordenar o seu tempo. E vai começar, a partir disso, a desenvolver essa objetividade, a ser capaz de desenvolver essa ataraxia, de enfrentar os momentos bons e ruins com uma certa serenidade, uma certa clareza. Tudo isso vai ser possível quando você tiver essa definição do sonhar e começar a exercitar. Porque o que a gente está falando aqui, apesar de ser um exercício, né, de aula, a gente está expondo uma ideia, teoricamente falando, mas tudo isso é sumamente prático. Aí depende do valor de cada um de viver. Exatamente isso. O valor de cada um. E, finalmente, a gente chega ao final, ao último passo, que é o livre-arbítrio. Essa palavra de liberdade, né, que hoje se fala muito em liberdade. Né? Para os estoicos, a liberdade é da consciência, a liberdade da inteligência, como eles colocavam, ou da razão. É viver de acordo com a sua inteligência, de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua razão superior. Não de acordo aos desejos, às paixões, aos instintos, aos apegos e ao mundo externo, às opiniões alheias, às circunstâncias externas. Para eles, a escravidão é isso, é você viver dependendo do que vem de fora, das pessoas, das circunstâncias, dos meios, das condições do mundo, ou dos desejos, paixões, defeitos e vícios que estão na nossa personalidade e que não são nossos, mas são aderidos a nós, mas não é da nossa verdadeira natureza e identidade humana. Então, a liberdade real para eles é você governar tudo isso. Governar primeiro a si mesmo, governando seus desejos, defeitos, paixões, vícios, instintos, hábitos, seus pensamentos fantasiosos, suas emoções descontroladas, seu corpo cheio de hábitos, cegos. Então, a liberdade é você começar a definir a sua vida baseada no que você entende como melhor e buscar, aos poucos, exercitar isso na sua forma de pensar, primeiro, nos seus sonhos, na sua forma de pensar, na forma de sonhar, na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de falar e na forma de fazer. E aí você começa a exercitar essa verdadeira liberdade. Aí você está integrando aos poucos isso, os seus sonhos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas palavras e as suas ações. Isso é a verdadeira liberdade, ou livre-arbítrio, que os estoicos propõem para qualquer ser humano. É uma conquista, talvez a grande conquista que a gente vai fazer na vida, é aprender a sermos senhores da nossa vida e, portanto, construir o nosso destino. Conscientemente, você vai construir a sua vida, ordenar a sua vida, harmonizar a sua vida, conquistar a si mesmo. Essa é a grande conquista. Esse é o grande resultado dessa vivência filosófica proposta pelos estoicos. Então, chegamos a uma conclusão. Que para os estoicos, aprender a viver é ver o mundo e a si mesmo de forma objetiva e clara. E aprender, a partir dessa visão objetiva e clara, a conduzir a própria vida e não depender
do jogo de enganos e de ilusões que nós caímos constantemente. Por conta do quê? Por conta da nossa própria ignorância, de não enxergar as coisas, dos nossos desejos, que vê as coisas distorcidas, dos nossos defeitos, que é o caminho fácil, e dos vícios, que são nosso exercício excessivo por certos apegos que a gente foi desenvolvendo ao longo da vida, e a gente depois percebeu que a gente tem aquele apego, a gente não consegue largar a mão daquilo. Então, a ideia é aos poucos, tá? A ideia não é, vou cortar tudo de uma vez. Não é assim, isso não é nem inteligente. É você começar a modificar a sua vida. Começar a exercitar isso. Ver as coisas de forma objetiva, ter mais clareza na sua percepção e começar a querer conduzir a sua vida. E evitar, aos poucos, esse engano que vem, né, das ilusões e dos enganos que a nossa personalidade, iludida pelo mundo exterior e pelos nossos próprios desejos e defeitos e vícios e ignorância, nos faz cair. É um exercício de aprendizado, de aperfeiçoamento constante. Então, o estoicismo é sumamente prático e sumamente necessário para nós, porque nos permite realmente sermos felizes, sermos livres, nos harmonizarmos internamente e com o mundo à nossa volta, e aprender a estabelecer essa capacidade de criar esse ambiente de ordem, de harmonia em nós e em volta de nós. E aí, pelo nosso exemplo, a gente vai afetar favoravelmente o mundo à nossa volta. A gente vai inverter o processo. Em vez de estar constantemente sendo afetado pela desordem, pelo caos, pela incerteza, pela confusão que vem de fora, a gente começa, primeiro, depois de ir conquistando essa ordem, essa harmonia interior, começar a expressar isso para o mundo. E começar a oferecer isso para o mundo. E o mundo vai começar a sentir o impacto dessas conquistas que nós temos realizado em cada um de nós. O mundo vai começar a receber esse impacto. Então, a gente, em vez de ficar reativo, a gente vai ser proativo. A gente vai agir em direção ao mundo. A gente vai ser construtores de um mundo novo e melhor. Na prática, a gente vai, aos poucos, a tornar esse mundo um pouquinho melhor pela nossa ação, pelo nosso comportamento harmonizado e ordenado que nós conquistamos, pelo nosso trabalho inteligente, baseado no que os históricos nos ensinaram. Então, a filosofia estoica é uma forma muito inteligente, muito prática e muito eficaz de autoconhecimento, de ordem interior, de harmonia interior, de conquista interior e de expressar tudo isso numa forma de vida que vai inspirar, apoiar, orientar aos demais seres humanos que estão meio perdidos. A gente primeiro vai se limpar e vai se livrar de todo o caos externo, não vai ser mais afetado por esse caos externo, essa incerteza externa, essa confusão externa. A gente vai manter uma certa força de harmonia e coerência individual, e ao mesmo tempo a gente vai poder oferecer isso aos demais. Eu não vejo nada melhor do que isso, como possibilidade nesse mundo. Então, o estoicismo é uma grande oportunidade de aprender a se conhecer e a ser melhor na prática. Então, terminamos essa apresentação. Vamos abrir agora para perguntas. Eu vou agora ver aqui como é que está essa questão das perguntas com vocês. Se alguém quiser escrever,
Um detalhe, eu vou mandar o e-book para vocês. Tem um e-book que é essa apresentação, eu fiz no formato de e-book. Eu vou estar para vocês. Alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, se ninguém tem mais o que dizer ou quer dizer alguma coisa, não sei. Eu vou encerrar aqui então a apresentação. Agradeço a presença de vocês e depois mandem para mim um comentário. Vou deixar aqui, ó, o e-mail